Ontem aconteceu algo histórico, algo que muda a história do Brasil, dos países do Mercosul, dos países da União Europeia e mais, muda a história do mundo. E eu não estou exagerando, eu vou mostrar para você nesse vídeo os comentários feitos pela imprensa, que é uma coisa que eu falei, ué, alguma coisa está acontecendo, porque não é de elogiar tanto assim, não é de colocar esses pontos de uma forma como eles colocaram. Eu vou trazer esses comentários e vou explicar para você o que de fato aconteceu. Nós tivemos esse acordo entre a União Europeia e o Mercosul, e à frente desse acordo, à frente do Mercosul, a gente tem o Lula. O Lula, desde o primeiro dia que ele entra na presidência, ele já demonstra o interesse em fechar um acordo que está aí sendo enrolado, entre aspas, há 25 anos, e o Lula tem um avanço enorme, é mérito 100% do Lula. Não é mérito do Mercosul. A gente tem países do Mercosul cujos representantes são contra esse tipo de acordo. A Argentina mesmo, o Milei, é completamente contra. No final ele aderiu porque ele percebeu que seria estúpido demais, completamente estúpido, ele abrir mão de algo que vai melhorar a vida da Argentina. A gente teve países, o próprio Paraguai, outros países, que trabalharam contra. Ao longo desses 25 anos, a gente teve Uruguai, a gente teve países que começaram a fazer acordos bilaterais, esquecendo o bloco Mercosul. O próprio Mercosul foi esvaziado em alguns momentos. Então isso é mérito do Lula, que desde o começo ele foi um dos principais artífices da existência do Mercosul, né? O Mercosul não existiria, provavelmente, se não houvesse a figura do Lula. E, por outro lado, ele sempre foi aquele que lutou e batalhou. E agora a gente está vendo o resultado. Eu vou trazer aqui para você primeiro essa mensagem que o Lula colocou nas suas redes sociais. Ele classificou esse acordo como, abre aspas, histórico para o multilateralismo, fecha aspas. Vou passar aqui um trechinho para vocês no telão do que ele escreveu nas redes sociais para a gente poder comentar na sequência, ó. Então ele disse que o acordo é uma sinalização em favor do comércio internacional como fator para o crescimento econômico, com benefícios para os dois blocos, e ele segue dizendo que o acordo amplia alternativas para exportações brasileiras e investimentos produtivos europeus e simplifica regras comerciais para os dois lados. Duas coisas importantes para você analisar sobre o que aconteceu ontem. Eu vou trazer aqui um comentário na CNN que vai pincelar superficialmente o que eu vou trazer agora para você. A primeira questão: Lula se coloca como um líder mundial em contraponto com aquele que hoje é o líder mais, digamos assim, mais espalhafatoso, poderia dizer assim o termo? Um sujeito que invade países, sequestra presidentes, quer tomar territórios como o da Groenlândia. O Trump chega como um sujeito de grande vitrine, então o mundo inteiro passa a comentar Trump. E nós temos o Brasil, nós temos Lula indo na contramão de tudo aquilo que prega o Trump, né? O Trump pregando os Estados Unidos isolado, pregando o isolacionismo como um todo, pregando aquela coisa que acabou deixando a própria Europa meio que em pânico, porque ele abandonou políticas públicas que integravam os Estados Unidos à Europa, a Europa tendo que se movimentar, inclusive para ter um parque bélico muito maior, cada país querendo ter o seu próprio exército, investindo bilhões e bilhões em armamento. Aquela situação assim em que muitos países da Europa se viram de joelhos perante os Estados Unidos, comercialmente falando. Então o primeiro ponto é esse: Lula, ele se destaca como um líder mundial, exatamente trazendo esse multilateralismo, como é dito, ou seja, a possibilidade de você abrir comércio entre blocos, como no caso aqui o Mercosul com a União Europeia, e você movimentar a economia de uma forma do ganha-ganha. O Trump, ele quer movimentar a economia onde só os Estados Unidos ganham. Então é exatamente o oposto. Esse é um ponto importante. O segundo ponto, que eu acho importante também, muitas pessoas têm preocupação, é o ano eleitoral, você vai ver aqui no comentário da CNN, mas aí existe um ponto que eu considero fundamental,
que é exatamente o fato do presidente Lula ter sofrido uma oposição direta e objetiva do setor agro, que é o setor que mais vai se beneficiar com essa atitude do governo. É o setor que mais vai se beneficiar. Então, o agro, que tinha uma aproximação com o Bolsonaro, até por questões horríveis, né? O Bolsonaro fez a liberação de veneno loucamente, foram quase 200 tipos de venenos diferentes para a utilização do agro, que otimiza bastante financeiramente, mas que prejudica o Brasil, a população mundial que vai consumir os produtos do agro, é uma coisa horrível. E aí o agro descobriu, olha, tem países que não vão querer comprar da gente se a gente estiver tuchando veneno nos nossos produtos. E aí fica pior ainda, porque aí os produtos têm que ser vendidos para o mercado interno, aqui para o Brasil, envenenando as pessoas. Então, a aproximação do agro no Bolsonaro, primeiro foi com relação a negacionismo climático e a utilização de venenos, então foi da pior forma. Então foi o pior agro, digamos assim, porque o agro não é uma coisa só, foi a pior, digamos, a mais nojenta e criminosa parcela do agro que se aproximou ao Bolsonaro e que bancou candidaturas e que bancou o próprio Bolsonaro e que bancou, inclusive, essas ações antidemocráticas. Do outro lado, nós temos Lula beneficiando o agro como o Bolsonaro nem sequer passou pela cabeça de fazer. Porque o que o Bolsonaro deu foi somente isso, desregulamentação. Especialmente com relação a beneficiar grileiros, esse pessoal que ocupa terras. O que o Lula deu foi possibilidade de crescimento sustentável. Algo que vai trazer prosperidade para o agro, não por um período, mas para sempre. Então isso, ou por um período gigantesco de décadas, e isso tudo tem um poder inacreditável. Eu vou trazer para você esse comentário, você vai ver que eles comentam, mas não chegam ao ponto que eu cheguei agora aqui para você. Então, enquanto a gente tem um governo de Donald Trump pregando uma abordagem muito mais individual na estratégia comercial internacional, o presidente Lula seguiu em defesa do multilateralismo, pregando inclusive a aproximação entre a União Europeia e o Brasil como uma forma de proteger esses mercados, ampliar frentes comerciais, de forma a reduzir a dependência extrema em relação a uma ou outra nação no comércio internacional. Esse acordo em especial, tanto pela demora tão grande que ele levou para caminhar para ser sacramentado, vamos esperar até que ele seja de fato sacramentado, porque às vezes é até difícil de acreditar, ele vai servir até mesmo do ponto de vista eleitoral, embora a gente saiba que o eleitor decide muito com base no seu dia a dia, aquela coisa da vida das pessoas na hora de colocar o dedo na urna, mas nesse caso é uma decisão que acena para uma área muito interessante para o presidente Lula, que é o agronegócio brasileiro. Por mais que haja ali uma afinidade política desse setor com um campo oposicionista ao presidente Lula, a celebração de um acordo como esse contribui para você melhorar o ambiente, melhorar o clima dentro desse segmento econômico, e isso sim melhora o humor desse mercado em relação ao governo petista. Então não fica no ar aquela ideia de que é um governo que não trabalhou tendo em vista os interesses também desses setores da economia. Então, na visão do governo do presidente Lula, é algo que é uma cerejaça no bolo do presidente Lula para a largada do ano eleitoral. Então a gente vê aí um potencial estratégico muito grande, tanto do ponto de vista econômico, comercial para o Brasil, quanto do ponto de vista político individualmente para Lula. Lula quer encerrar a sua passagem pela presidência da República, se ele conseguir se reeleger no fim do próximo mandato, com a marca também de ter feito coisas grandes no comércio internacional. Vou trazer alguns dados agora para você nessa informação, e é importante você prestar atenção nos valores. Nós estamos falando em trilhões. Isso é importante você entender. E nós estamos falando de uma relação entre dois blocos que pode eliminar, inclusive, até certo ponto, isso não está sendo dito, tá, nesse vídeo que eu vou trazer agora para você sobre números, mas é importante você saber, isso vai eliminar muito desse poderio dos Estados Unidos e das exportações feitas pelos Estados Unidos e, de certa forma,
não vai beneficiar diretamente outras nações, como a própria China ou a Rússia. O bloco europeu está entendendo muito sobre essa relação com produção e dinheiro, e prosperidade e, acima de tudo, crescimento e desenvolvimento. Então, não mais nós estamos com um pensamento de enriquecimento de superpotências, como o Brasil sempre trouxe nessa proposta recente, não tão recente assim, né, do BRICS. Então, o BRICS é, mais uma vez, um pensamento de multilateralismo, porque há um pensamento de bloco. Então, há países no BRICS que não têm nem sequer 1/10 do poderio da China, mas esses países crescem junto. Então, é importante a gente entender essa mudança global que está acontecendo. Se deve, em primeiro lugar, a gente tem que levar isso em consideração, né? As loucuras do Trump, isso daí a gente tem que colocar esse fator. Isso foi importante também para fechar essa negociação, e a gente tem que colocar isso de maneira clara. Mas, por outro lado, há um pensamento que até um determinado momento tinha sido combatido e quase que esquecido, e que foi revivado por Luiz Inácio Lula da Silva. Acho engraçado porque algumas pessoas falam que o Lula é um anão diplomático, né? E o que o Lula fez nesse terceiro mandato, ele não conseguiu fazer nos 2 anteriores, e já coloca o Lula como o presidente com os maiores resultados diplomáticos da história do Brasil. Então eu acho engraçado que, por um lado, eles tentam de todas as formas inventar coisas e trazer maluquices, mas a realidade é dura, né? Bate na cara. Vou trazer esses números para você. O acordo entre o Mercosul e a União Europeia vai criar uma zona de influência que concentra uma população de mais de 720 milhões de habitantes, cerca de 9% da população mundial. A expectativa é que juntos os 2 blocos expandam o comércio em 11 bilhões de euros, cerca de 70 bilhões de reais. A União Europeia e o Mercosul possuem um PIB agregado de mais de 22 trilhões de dólares, enquanto a União Europeia representa 18% do PIB global, o Mercosul tem 3%. Em 2024, o Mercosul exportou cerca de 57 bilhões de euros em produtos para a União Europeia, em especial produtos agrícolas, minerais e celulose. A expectativa é para zerar tarifas para produtos como suco de laranja, café solúvel, peixes e crustáceos, óleos vegetais e carne bovina e de aves. Essas últimas com cotas para isenção, atendendo uma demanda dos agricultores europeus. Já a União Europeia exportou para os países do Mercosul essencialmente máquinas e equipamentos, produtos químicos e farmacêuticos e equipamentos de transportes, o que representou pouco mais de 53 bilhões de euros. O acordo também prevê a redução gradativa de itens como vinhos, chocolates, peças automotivas e produtos lácteos. São números exorbitantes, né? São coisas impensáveis. É importante você saber, esse acordo é o maior acordo feito entre 2 blocos da história do planeta Terra. No mundo, nunca existiu nada que fosse sequer próximo a esse acordo. É um acordo, assim, é exorbitante mesmo, não tenho o que dizer. E é importante a gente colocar, tá? Até porque esse aqui não é um canal de militância, e eu quero trazer para você a informação como ela é, como as coisas realmente são. Ainda há necessidade desse acordo ser aprovado nos parlamentos dos países. É importante isso, é importante você saber disso. A França está fazendo um esforço para que esse acordo não ocorra, mas a França sem a Itália esquece, ela não vai conseguir fazer. E nós temos a entrada da Itália, que é um país governado por uma pessoa que inclusive foi comemorado a vitória dela aqui no Brasil pela extrema-direita, porque ela é associada a movimentos de extrema-direita. E a Itália foi importantíssima nesse processo. Então a Itália, não é somente a Itália, claro, mas a Itália traz uma proposta de multilateralismo que é algo que deveria ser uma defesa da direita, porque ela vai ao encontro de um pensamento neoliberal em alguns momentos, mas não apenas isso, e é, na verdade, dentro da extrema-direita que existem movimentos contrários. A gente tem que levar em consideração também, para além
de um pensamento não militante, que existe uma possibilidade muito remota de não dar certo por uma ação da França. Mas, como eu disse, se a Itália mantiver, e muito provavelmente vai manter a sua proposta de integração desse acordo, a França não tem poder para derrubar. A França sozinha não tem poder para derrubar isso. O que vai acontecer é que nós vamos ter, sim, uma manifestação ainda maior do agro francês, que eles querem esse protecionismo, eles defendem esse protecionismo desde sempre. A França foi muito importante para que esse acordo não acontecesse nos últimos 25 anos, mas aconteceu. Eu quero trazer agora para você esse comentário da Miriam Leitão, trazendo detalhes a respeito também dessa relação do Trump, que queria um isolacionismo, e o que aconteceu foi isso. Ele ficou isolado, mas isolado do mundo. É uma novela com final feliz, né? Hoje é um dia muito bom, porque a conclusão, a aprovação pela comissão é um passo fundamental. A França ia ser contra, foi contra desde o começo. A França é tradicionalmente contra a abertura comercial na área da agricultura, isso há 50 anos. Então não é só nesse acordo, ela sempre foi. Mas quando a Itália virou o pêndulo, quando a Itália foi a favor do acordo, foi possível aprovar. Então esse é um momento importante para o Brasil, para o Mercosul, para a União Europeia e para o mundo. Porque é o sinal de que esse caminho do Donald Trump, que é de fechamento do mercado, é um caminho que não está valendo no resto do mundo. O resto do mundo quer mais comércio. Então, isso é muito importante. O Brasil vai ter mais mercado para seus produtos, vai se abrir mais a vários produtos e investimentos, ainda precisa passar pela aprovação dos parlamentos, tem muita coisa para acontecer, mas tem problemas também. Um problema que eu vislumbro é o fato de que a moratória da soja, que é um acordo para só exportar soja de área não desmatada, está morrendo no Brasil por ataque do governo do Mato Grosso. Está tirando os incentivos fiscais de quem faz parte desse acordo. Esse acordo, por 20 anos, derrubou o desmatamento ligado à soja. A gente abre um flanco ao derrubar a moratória da soja. Mas hoje é um dia de comemoração. Muito bem lembrado pela Miriam o que está acontecendo com o Mato Grosso. É uma lástima que o governo do Mato Grosso entre nesse jogo. É claro que a gente tem que levar em consideração que boa parte desses movimentos da extrema-direita, especialmente por algumas instituições ligadas ao comércio da soja, apoiaram loucamente o Bolsonaro e o bolsonarismo, exatamente por aquilo que eu havia falado para você anteriormente no vídeo. Ou seja, o Bolsonaro entregou nas mãos dos produtores a destruição do meio ambiente como um todo, a destruição da saúde das pessoas por intermédio dos produtos, e de certa forma isso foi interessante para eles, porque, de certa forma, também isso é dinheiro no bolso. Então é uma forma de você escalar os seus ganhos. É claro, ninguém vai querer deixar de ganhar dinheiro, mas os produtores de soja no Mato Grosso não vão simplesmente perder dinheiro. Eles vão só ganhar menos, mas, paralelo a isso, eles vão contribuir para que a produção deles não seja um câncer para a humanidade. Eles preferem agora ganhar esse dinheiro agora, porque os reflexos do que eles vão fazer, estão fazendo, eles vão, na verdade, incidir sobre a humanidade depois que eles morrerem, depois de todos nós não estarmos mais aqui. Porque não é no médio prazo, é quase que no longo prazo. Mas vai acontecer. Então, agora, ok, vamos desmatar, vamos destruir tudo, vamos fazer tudo virar plantação e vamos arrebentar com tudo. Daqui a 40 anos, a conta vai chegar. 30 anos. A gente não sabe, né? Porque as coisas como estão hoje aceleradas, pode ser até que eles estejam vivos para ver a tragédia que eles estão causando. Então, infelizmente, tem esse ponto também a ser considerado. Mas, de maneira geral, o que a gente viu foi a imprensa comemorar o acordo. Isso eu achei espetacular. Até mesmo alguns veículos que são de direita, como Estadão, por exemplo, e alguns outros, eles não caíram na armadilha de simplesmente detonar algo que não tem como criticar. É impossível criticar. É claro que eles não estão atribuindo ao Lula e às ações do Lula tudo isso, né? Eles acham que é ao acaso, né? Quase que ficou como que
por um passe de mágica. Mas, por outro lado, existem muitos veículos responsáveis que estão mostrando a realidade dos fatos, e é importante que você saiba disso também. É claro, isso tem um reflexo eleitoral, mas não é só isso, tá? Mesmo que o Lula se reeleja, eu espero que ele se reeleja, esse acordo ele vai para muito além de uma candidatura, ele vai para muito além de um processo eleitoral, ele vai para muito além de um jogo político, ideológico, de esquerda e direita, beneficia a todos aqueles que estão envolvidos no processo. Então, quer dizer, beneficia a população brasileira, a toda a população dos países do Mercosul, a toda a população da União Europeia, beneficia 720 milhões de pessoas. Então isso é importante ser levado em consideração, porque, na verdade, esse debate ideológico ele cabe muito pouco no que está sendo colocado agora. Parabéns ao governo, estamos sim comemorando em nome do povo brasileiro, principalmente, e é aquele negócio, mesmo que haja ainda aqueles que condenem, que gostam de ficar o tempo todo com esse discurso de ódio contra PT, contra Lula, os resultados estão aí, os caminhos positivos estão bem claros, e a gente estamos entrando em 2026 de uma forma muito bacana, como foi dito. Eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você pensa a respeito. O seu pensamento é muito importante porque ele nos ajuda a balizar o trabalho que a gente desenvolve aqui no canal. Coloca aqui, não se esqueça de dar o like no vídeo, o seu like é muito importante e o seu like ajuda para que outras pessoas como você acompanhem o nosso canal. Eu quero pedir, por favor, para você nos ajudar a chegar aos 850 mil inscritos, a nossa meta de 850 mil, a gente está muito próximo e com a sua inscrição a gente vai chegar lá, eu tenho certeza disso, a gente vai chegar lá. Então, se inscreva no canal. A gente tem uma dica especial da renda extra que a gente sempre coloca aqui e agora tem uma novidade, tá? Você ainda continua trabalhando apenas com o seu celular. Tem aqui no celular comunista. Você não precisa ter um celular comunista. Você precisa ter apenas um celular. E agora existe um mecanismo que eles criaram que é um sistema que você só vai copiar e colar. Você vai copiar e colar e você já começa imediatamente a ter ganhos. Tá tudo pronto para você. Tudo finalizado. Então essa escola, ela deu um passo enorme, gigantesco para trazer resultados para as pessoas. A gente coloca aqui alguns prints de pessoas que já estão faturando, mas agora com esse sistema que está sendo implementado, você só vai precisar copiar e colar. Então para aquelas pessoas que tinham dificuldade, pessoas que não conseguiam chegar a determinados pontos ali, agora ficou extremamente fácil. Então entre aqui no primeiro comentário fixado, eu vou explicar para você esse sistema, eu vou trazer para você os detalhes de como você vai fazer. Essa escola está arrebentando, gente, e ela já é a principal escola de negócios pela internet da América Latina. Ela está caminhando para ser da América Latina, já é do Brasil, né? E está caminhando para ser uma das maiores da América Latina. Muito legal. Primeiro comentário fixado. Tá aqui, ó, entra aqui. Primeiro comentário fixado e eu explico tudo para você. Tá bom? E olha, para você que chega no final dos vídeos, eu quero continuar trabalhando para você, eu quero trabalhar todos os dias para você e eu quero que você nos ajude. Eu preciso, na verdade. Você pode nos ajudar de várias formas, você pode ser um membro aqui do nosso Apoia-se, um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se. Dê essa força aqui pra gente. Você também pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix, o valor que você puder. É claro, se você não puder, você ajuda quando você puder, a gente sempre deixa claro que você não é obrigado. Não é obrigado a nada aqui no canal. Mas a gente quer continuar trabalhando e a gente precisa dessa ajuda. Então tá aqui o nosso endereço de Pix, qualquer valor, tá bom? Esse aqui é o nosso QR Code, dê essa força pra gente. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson e se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, que é o próprio YouTube que separa pra você.